Oi gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo mesmo, assim, no canal. O outro ele foi, como eu tinha dito várias vezes já, ele foi de apresentação. Mas esse é o primeiro de conteúdo, digamos. A gente vai falar sobre Grécia Antiga, que é, eu acho que uma das principais matérias que a gente vê na escola, no cursinho. Bom, a gente começa falando sobre Grécia. Então, a Grécia ela é dividida assim, em 5 principais períodos. A gente vai falar sobre todos eles. Claro que alguns, não vou conseguir falar sobre tudo mesmo. Tipo, o que aconteceu na Batalha X, né? Não vou chegar a esse nível de detalhe. Bom, primeiro período a gente chama de período pré-homérico, que é um período de formação do povo grego. Ele vai do século 20 a.C. até o 18 a.C., então durou ali 2 séculos. E o que a gente precisa saber mesmo sobre esse período é que o povo grego foi criado por 4 principais povos: os áquios, jônios, eólios e futuramente os dórios. Tá? Os dórios eles vão ter uma importância muito grande assim na divisão do pré-homérico para o período homérico, que é o segundo período que a gente divide. Outra coisa que a gente precisa saber é que o povo grego, ele foi formado por os diversos povos. Mas, embora isso seja diferente, o que junta eles é a cultura deles. Então, a gente tem uma cultura grega muito forte que acaba gerando uma identidade grega. Então, tipo assim, embora um povo seja formado, tipo assim, o povo de Atenas, ele foi formado majoritariamente pelo grupo X, pelo povo X, o de Esparta foi criado por um outro grupo, mas eles têm em comum a cultura grega, tá? Então, é tipo a unificadora da Grécia. A gente tem também que saber que o espaço grego, ele não era muito bom, digamos, porque o que tinha de bom dele era o Mediterrâneo, que ele servia ali como forma de circulação de comércio, de pessoas, de mercadoria, ideia, tudo mais. Mas até onde eu vi mais ou menos, esse é o único benefício do lugar, porque eles moravam também numa região muito montanhosa, e essa região montanhosa podia ser boa por gerar um certo isolamento e também por, tipo assim, tá tendo guerra, vou sair daqui e vou lá subir a montanha, que a montanha é mais difícil de chegarem. Mas é longe de tudo, né? E também a gente tem o ponto em que as terras gregas, elas eram pouco férteis. Então, futuramente vai ter um outro motivo do porquê isso é ruim, então as pessoas vão buscar terras melhores futuramente, né? Bom, outro fator importante é a mitologia, que faz parte da cultura grega. A mitologia é basicamente uma forma de explicar a realidade por meio de fatores sobrenaturais, coisas que não são realmente reais, né? Não vou porque elas são falsas, mas elas não são muito vistas na realidade. E também ela serve como forma de transmissão dos valores sociais da Grécia e como forma de juntar culturalmente as pessoas. Bom, o período... quase esqueci dos dórios. Os dórios, eles vão chegar mais ou menos agora nesse período. Os dórios são povos que geram o fim da civilização micênica e vão ser fundadores de Esparta, tá? Os dórios, eles chegam por uma invasão na planície do Peloponeso, que era a região mais urbana da Grécia, e acaba fazendo com que tenha a primeira diáspora grega. O que é uma diáspora? É uma saída em grande massa de pessoas que ocorre por algum motivo X. Nesse caso, foi a invasão dória. Tá? Então, chegam os dórios ali na planície do Peloponeso e fazem todo mundo não, mas grande parte das pessoas saírem para a região da Ásia Menor, das ilhas do Mar Egeu e também para as regiões montanhosas. E aí essas pessoas que acabam saindo dessa planície, agora a gente já tá no período homérico, tá? Eu esqueci de falar. O período homérico, ele vai do século 7... Nossa, eu quero... Peraí, gente. Coloquei um 8 aqui. Eu vou pesquisar direitinho, vou por aqui. Mas o período homérico, ele acontece a partir dessa invasão dória, tá?
Aí essas pessoas, elas saíram da planície e foram para essas outras regiões. E acabaram formando o que a gente chama de genos. Genos são concentrações familiares que têm como autoridade militar e econômica o pater familias, que é o tipo pai da família mesmo. Então a gente tem uma figura masculina tendo controle de tudo que acontece ali, mais ou menos, né? E a gente tem também como a parte econômica o que a gente chama de oikos, que vai ser basicamente a parte de agricultura, de subsistência deles. E outra coisa importante que a gente tem que saber do período homérico é o cara que tem esse nome, né? O Homero. Ele foi responsável por... Ele o autor da Ilíada e da Odisseia, sendo a Ilíada um relato da Guerra de Troia. E a Odisseia, que tem filme agora, muito bom por sinal, é basicamente o retorno de Ulisses pra Ática, que... Eu falei errado. Pra Ítaca. Confundi. Pra Ítaca. São 2 livros épicos. Então a gente tem ali uma narrativa heróica sobre esses fatores que também foram importantes, foram batalhas importantes que aconteceram na época, né? Não se sabe, até onde eu pesquisei, não se sabe exatamente como que ele criou essas histórias. Tem gente que fala que foi pelos Aedos, que eram os poetas. Então esses Aedos, eles criavam as histórias e ele basicamente juntou isso. Não se sabe se foi isso. Fato é, existem esses 2 livros. E aí, também são coisas que ajudaram na formação da identidade grega, né? Bom, período arcaico, ele é um período em que a gente tem basicamente a formação das polis. E aí, ele vai do século XII a.C. até o século VI a.C. O que a gente precisa saber das cidades-estados é que são cidades que têm a sua independência política. Então, existe uma cidade em que ela vai ter a sua próprio conjunto de regras, próprio conjunto de leis, e não depende de nenhum, tipo, não dependeria de um estado, tipo, país, assim, pra fazer essas próprias coisas. E também, de novo, o que junta todas elas é a identidade grega. O que a gente também tem que saber é que essas polis, elas tinham 2 construções principais. A Ágora e a Acrópole. A Acrópole, ela era na parte mais alta da cidade. E nela tinha ali, basicamente, os templos religiosos e prédios públicos. O que eu associei é que, assim, a Acrópole, na minha cabeça já vem um negócio Acrópole, né? Então tá lá em cima. E tá lá em cima também justamente pra, tipo, ficar mais perto dos deuses, né? Então, essa foi a forma que eu associei. E a Ágora é a parte de que tem uma maior circulação. Então, é a parte mais do dia a dia das pessoas. Aí, com o passar do tempo, a população grega foi aumentando. O que acontece? Vocês lembram que as terras gregas, elas eram um pouco férteis? Ou seja, para você fazer mais comida já é difícil. Agora, você fazer mais comida em uma terra pobre é mais difícil ainda. Então, acontece a segunda diáspora. Essa segunda diáspora, ela não acontece por conflito, ela acontece realmente para busca de terras melhores. E ela acaba tendo como consequência a formação da Magna Grécia, que é basicamente a expansão da Grécia, principalmente no sul da Itália e na Península Ibérica. Então, basicamente dá quase uma volta inteira no Mediterrâneo. Isso aumenta também a influência da cultura grega nesses locais ali próximos e o comércio, tá? A gente tem como economia um aumento do comércio marítimo, da importância marítima também, que isso vai acabar melhorando principalmente com a guerras médicas que vai acontecer no próximo período, então no período clássico. A gente continua tendo ali uma forte agricultura, que é feita por mão de obra
mão de obra escrava. Nesse caso, na época, os escravizados, eles não eram escravizados que nem a gente tinha no Brasil, na parte colonial. Eles acontecem principalmente por prisioneiros de guerras e dívidas. Vou esperar a moto passar. E também a gente tem agora um surgimento de uma nova classe. Não sei se chega a ser exatamente uma classe, mas eles acabam tendo uma certa importância, que são os comerciantes. Como a gente teve esse aumento do comércio, surgem pessoas agora que fazem comércio e ganham mais dinheiro. E agora também tem a parte monetária, em que eles recebem dinheirinho e eles conseguem acumular esse dinheiro. Tá. A gente também tem a parte das assembleias, que basicamente era para decisão de o que vai fazer com os recursos, regras, leis, questão de guerra, tá? O que acontece? Grande parte das pessoas não poderiam participar. Quem mais participava eram os aristocratas e os patriarcas, mais influentes da sociedade da época. E a gente tem a eclésia, que também é uma assembleia, só que é uma assembleia em que todos os cidadãos poderiam participar. Nessa questão de cidadão, quem eram cidadãos em Atenas eram homens livres, maiores de idade, atenienses e filhos de mãe e pai atenienses também. Na questão da democracia ateniense, ela era bem chatinha, essa parte agora, porque o que acontece? Para a formação da democracia ateniense, a gente tem, antigamente, bem no início, assim, tinha um rei em que ele dependia dos aristocratas, então dos eupátridas, para fazer grande parte das ações dele. Então, os eupátridas começam a ficar assim, pô, esse rei aí tá precisando da gente pra tudo que ele faz. Vamos se juntar, vamos tomar poder, vamos ficar no poder. A gente se junta e é isso, tudo certo. Aí, acontece a segunda diáspora que eu falei pra vocês, que era a busca de terras mais férteis, e também tem o aumento do comércio, gerando o quê? Nova classe. Essa nova classe de comerciantes, ela acaba meio que crescendo e enriquecendo. E esses caras começam a ficar assim, pô, eu trabalho, eu pago imposto e eu participo do exército. A única coisa que eu não tenho é direito político. Eu quero meu direito político. Eu sou praticamente cidadão, como assim eu não posso ter direito político? E aí, esses comerciantes ficam insatisfeitos por conta disso. E os camponeses que trabalhavam, eles acabavam, muitas vezes, acabando se endividando. E futuramente ficariam escravos por dívidas. E eles ficavam tipo assim, pô, essa vida não é a que eu quero, não. Tô insatisfeito com isso. Então, existia uma crise política que acabou fazendo com que a oligarquia acabasse meio que enfraquecendo, sabe? E aí chegam os tiranos, que são pessoas que tomam poder. Hoje em dia a gente tem uma visão muito mais negativa do que na época, mas são basicamente pessoas que vão tomar o poder de forma ilegal. E a gente tem os legisladores, que são pessoas que querem fazer certas reformas e acabar melhorando a vida da população. Então, de reforma, a gente vai ter, de legisladores, né? A gente vai ter o Drácon, o Solon, o Clístenes e o Péricles. O Péricles e o Clístenes, eles já são, quando tá a democracia intacta, né? A democracia já tá feita, já tá funcionando. Os outros dois, eles são legisladores antes da democracia em si. Basicamente, existe um certo momento que existe um cara que toma o poder, ele é um tirano, e aí chega alguns legisladores, começam a governar, então tem um certo momento que tem esses dois, e futuramente vai ter o Clístenes, que vai chegar no poder e vai meio que fazer uma democracia mesmo. Sobre os legisladores, a gente tem o Drácon e o Solon. O Drácon, ele foi quem foi responsável por fazer as leis escritas. Basicamente isso, eu tô falando aqui. O Solon foi quem foi responsável pelo fim da escravidão por dívida, o que aumentou a isonomia e meio que fez com que tivesse ali um aumento da democracia, por mais que não existisse democracia ainda. E também permitiu que os comerciantes enriquecidos pudessem participar das assembleias. Isso deu uma leve melhorada da crise política, né?
porque agora você não tem mais escravidão por dívida e você não tem mais os comerciantes estando bravos por não ter direito político, né? E aí, quando já existe uma democracia, Clístenes, ele acaba permitindo a participação de todos nas assembleias, tá? Péricles, ele vai ser responsável por dar salário aos mais pobres e dar a cidadania integral para os atenienses. Então, agora realmente praticamente todo mundo, menos mulheres, escravos e comerciantes poderiam participar da democracia. E também o Péricles, ele é responsável pelo ostracismo, ou seja, se você vai contra a democracia, se você de alguma forma acaba afetando essa ordem democrática, você vai ser obrigado a sair ou a fazer um exílio. Não quero nem saber, sai de Atenas, sabe? Bom, eu te falei. E agora a gente vai pra parte de diferenciação de Atenas e de Esparta. Por mais que eles não sejam exatamente opostos, eu trato eles como opostos, porque eu acho que faz mais sentido na minha cabeça. Começando por Esparta, a gente tem um militarismo muito forte neles. A gente também tem uma aristocracia e uma oligarquia. A gente não tem democracia em Esparta. A assembleia mais top, assim, era a Gerúsia, que era a assembleia de anciões. O trabalho agrário, então, plantação, era feito por ilotas, que são descendentes de povos já conquistados. Quase como se fossem filhos dos que a gente tinha em Atenas, dos escravos por guerra, né? Então, tipo, ganhei uma guerra X, ganhei um território X, você e seus descendentes vão ser obrigados a trabalhar pra mim. A gente tem ali uma certa autonomia feminina, embora não seja muito grande, a gente tem maior autonomia do que em Atenas, porque Esparta via as mulheres como, tipo, pô, você vai ser mãe dos nossos guerreiros, logo, você tem que ter ali uma certa importância na sociedade. Você vai ser responsável pelo quê? Administração de negócios familiares e, basicamente, pelos filhos, né? E a gente tem Atenas agora, que é democrática, né? Acho que o maior fator, tipo, principal, assim, de Atenas é a democracia. Também é uma sociedade patriarcal. Ela valoriza bastante diálogo, filosofia, tanto que a filosofia surge em Atenas. Ela é muito mais expansionista, em dado momento ela vai chegar a ser imperialista, principalmente depois ali das guerras médicas, que a gente já vai falar. E ela tem um desenvolvimento marítimo muito grande, principalmente também depois das guerras médicas, tá? Bom, período clássico, ele é o penúltimo período, e ele vai do século 5 a.C. até o século 4 a.C., e a gente vai ter uma hegemonia e imperialismo ateniense. Por que isso acontece? Guerras médicas. Vamos lá. Guerras médicas foram, se não me engano, um conjunto de 2 ou 3 guerras que tiveram entre persas e gregos. Nesse período, basicamente, a Pérsia queria expandir o território dela e estava ameaçando a Grécia. E a Grécia falou assim, não, como assim? Você vai pegar meu território, você não vai pegar meu território de jeito nenhum. Então, a gente vai começar a batalhar. Eu vou juntar aqui várias cidades-estados minhas e a gente vai acabar com vocês. Basicamente, nesse momento surge também a Liga de Delos, que é liderada por Atenas. E aí, eles se envolvem nessas batalhas e tal. No final das guerras médicas, os gregos ganham. E Atenas sai como praticamente vitoriosa. Tipo assim, pô, eu fui responsável pela Liga de Delos, logo a guerra foi minha, eu ganhei, vocês outras cidades-estados que participam da Liga de Delos, vocês me devem tudo agora. Então, Atenas começa meio que tomar algumas medidas que são meio abusivas contra essas cidades-estados.
e começa a falar assim, pô, vocês vão ter que me pagar mais impostos, vocês vão ter que me pagar mais coisa, vocês vão ter que votar em governantes que eu quero que vocês votem, porque é alinhado ao que eu penso, é alinhado à minha causa, logo vocês vão ter que fazer isso. E aí, isso já demonstra uma hegemonia de Atenas por simplesmente tomar essa medida, né? Esparta olha isso e começa a ficar assim, meu, Atenas vai chegar uma hora em mim e vai querer me tomar. Pra isso, eu vou retomar, na verdade, a Liga do Peloponeso, só pra meio que me proteger, assim, não quero que Atenas chegue em mim, né? E aí, a Esparta volta com essa liga e surge ali a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi basicamente Esparta temendo que Atenas tomasse ela de alguma forma. Existiram vários pequenos conflitos no meio, mas basicamente, no final, Atenas acaba sendo derrotada por Esparta. As duas cidades, elas saem enfraquecidas, e esse enfraquecimento da Grécia como um todo, porque cada liga tinha ali algumas outras cidades, estados que estavam participando, então a Grécia, no geral, ela sai como derrotada e enfraquecida. Derrotada não, falei errado. Enfraquecida. E aí, isso permite que a Macedônia tenha uma facilidade de tomar a Grécia. Então, tem a invasão macedônia. E como isso gera o período helenístico, né, no século III, e aí tem essa invasão macedônia, ela tem como consequência a formação da cultura helenística, que vai ser o quê? A junção da cultura grega com a oriental. As polis, elas praticamente agora não têm independência, agora elas têm que seguir o que o rei da Macedônia determina. Então, meio que não existe mais polis. A gente tem uma expansão da língua grega, o crescimento do comércio e também o desenvolvimento do conhecimento, né? Bom, eu acho que esses são os principais fatores que tem na Grécia Antiga. Eu acabei não falando, mas bárbaros a gente tem hoje como um negócio, um povo violento, sabe? Antigamente, bem antigamente na Grécia, eles falavam, tipo assim, bárbaro não é necessariamente violento, mas ele é uma pessoa que é estrangeira, que não fala grego, que não tem a mesma visão de mundo, muito menos os hábitos similares aos meus. E ele servia também como uma forma de inferiorização, mas não era necessariamente uma forma de falar você é violento para um caramba. Não é isso. E também tem eu não vou me lembrar exatamente do que surge, mas eu acho que eu anotei. Sobre idioters. Existia essa palavra, por incrível que pareça. Mas era basicamente pra falar, tipo, você não segue a democracia, um negócio assim, sabe? Eu vou ver direitinho, vou pôr aqui também em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho. Não vou achar agora. Enfim, eu coloco aqui. Bom, esse foi o resumo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Deu uma leve embaralhada ali uma hora ou outra, mas de forma geral acho que foi tudo certo. Se vocês tiverem dúvidas, acho que pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder. É isso, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E vejo vocês na próxima.